Por que começamos as coisas e não terminamos? Resolvi fazer esse vídeo porque eu ando, já falei isso algumas vezes, eu ando num momento muito de autoconhecimento e falar sobre as nossas vulnerabilidades, além da gente se escutar, faz com que a gente tenha uma clareza melhor e a gente consiga compartilhar isso com outras pessoas, né? Então, se você tá aí do outro lado também se perguntando por que começa as coisas e não termina, na mesma vibe que eu te convido a ouvir um pouquinho da minha reflexão e talvez isso te ajude um pouco a entender também aí a questão do começar e não terminar. Eu escrevi alguns tópicos para eu não me perder e falando sobre por que a gente começa e não termina. É meio que no meio do caminho parece que a gente dá uma desanimada, né? É como se a gente não conseguisse ter uma visão clara do que a gente tá fazendo, a gente não consegue ver os resultados e isso vai nos frustrando. Então, eu particularmente já comecei várias coisas. Eu coloquei aqui algumas, mas certamente tem mais. Então eu coloquei aqui, comecei a criar conteúdo pro meu Instagram e não dei continuidade. Eu comecei a criar o meu conteúdo lá no TikTok, eu também não dei continuidade. Comecei a criar vídeo aqui pro canal, né? Esse ano ainda, e não dei continuidade. Comecei a escrever uma newsletter, também não dei continuidade. Então isso meio que tá me frustrando muito, sabe? Se começar e parar. E aí eu comecei a ler esse livro aqui, que é o livro do Joe Dispenza, que é um quiroprata, na verdade. Como se tornar sobrenatural. É um livro que fala muito sobre energia, sobre por que é tão difícil mudar, que a gente vai empilhando hábitos, né, negativos, a gente vai ensinando o nosso corpo, é por isso que a gente entra nesse flow automático, porque o nosso corpo ele vai sendo ensinado e a nossa mente ela já não domina mais, ela não é mais o nosso dono, né? Quem na verdade é o nosso dono é o nosso corpo. E o nosso corpo ele é para ser o nosso escravo e não o nosso dono. Então a gente vai criando esses hábitos de começar a não terminar, e a gente vai colocando na nossa cabeça que a gente não tem capacidade, isso gera uma enorme insegurança, um sentimento de frustração muito grande. E todos esses hábitos vão fazendo com que a gente acabe desanimando. E quando você começa alguma coisa, meio que você já tá ali na cabeça, eu vou começar, mas eu sei que eu não vou terminar. Então você já criou um futuro baseado num registro do passado. Se você tiver a oportunidade de comprar esse livro, compre. Esse livro é muito maravilhoso, ele é muito bom. Ele meio que foi ele que me fez chegar até esse momento aqui. E, né, como eu falei aqui, né, conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando com vergonha. Eu particularmente tô com um pouco de vergonha de voltar pro meu Instagram, pro meu TikTok, porque eu já falei algumas vezes. Ainda não tô com vergonha aqui pro YouTube, porque essa vai ser a primeira vez que eu tô fazendo isso e eu sinceramente espero que seja a última. É muito ruim, como se a gente não conseguisse vislumbrar, né, o nosso futuro, e mudar é sempre muito difícil. Mudar, a gente cria hábitos muito enraizados de acordo por causa dos nossos traumas, das nossas crenças, e isso vai ficando cada vez mais difícil ao longo do tempo. Eu até que eu coloquei aqui, né, que o autoconhecimento é incrível, mas ele parece que começa a criar uma vertente de dúvidas. Então, quanto mais você se conhece, mais dúvidas você tem, menos respostas você encontra, mais perguntas você se faz e, consequentemente, vai ficando mais difícil de mudar. Eu acho que todos nós temos a capacidade de mudar o que a gente quiser, mas por alguma razão a gente começa a se identificar com aqueles hábitos, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu tô com uma dor no meu joelho, já tem uns dias já, e toda vez que eu acordo de manhã eu já penso, putz, meu joelho vai doer. O que acontece? Meu joelho dói. E isso serve para várias coisas da nossa vida, em relação a trabalho, em relação a dinheiro, em relação a relacionamento. Então você já sabe o que te espera durante o dia, então você já pensa naquilo, logo você se identifica com aquele sentimento. Eu tenho uma amiga que ela se identifica muito com um problema dela, que ela tem há um tempo, e toda vez que a gente se encontra, ela fala muito desse problema. E parece
que esse problema é o que consome a vida dela. Ela vive em prol desse problema. Então ela se identificou já com isso. Então a identidade dela já está totalmente vinculada para essa questão dela. Então entende que por isso que é tão difícil mudar, por isso que a gente precisa realmente cuidar os nossos pensamentos, esse negócio do começar e não terminar. A gente já fica com isso na cabeça, uma voz dentro da nossa mente já fica falando, você não vai conseguir, você vai começar e não vai terminar. Então, bloquear isso é muito difícil. É possível, mas é muito difícil. Eu falei aqui, né, eu notei alguns tópicos, eu não vou editar esse vídeo vai ficar num flow direto. Então, eu vou lendo aqui as coisas que eu pontuei, como o livro tem mudado a minha vida. O livro, ele fala muito sobre meditação. Eu acredito muito no poder da meditação, muito. Eu comecei a meditar no começo do ano, e aí, por conta de não ver nenhuma melhoria, acabei parando, desistindo. E aí, no meio do ano, comecei a ler um outro livro desse autor, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Eu vou deixar aqui na tela. Eu não tenho esse livro, eu baixei esse livro em PDF na internet, de graça. Então, se você quiser começar por esse autor, baixe esse livro, é muito bom. E ele fala bastante sobre a física quântica, sobre essa questão, né, da gente mudar, por que é tão difícil e tal. Me apaixonei por esse autor e resolvi comprar este livro. E aí, eu voltei a dar uma oportunidade para meditação, porque eu vejo várias pessoas falando sobre o poder da meditação, que ela realmente ajuda muito e tal. Então, resolvi voltar a meditar. E o livro já começa com uma história muito legal de uma moça que ela se lascou de verde e amarelo. Num determinado dia, o marido dela se suicidou, ela começou a ter problemas físicos muito grandes, em determinado momento ela parou de andar. Não vou contar toda a história, mas assim, em resumo, ela perdeu o marido, perdeu o emprego, começou a ter doenças físicas muito grandes, não conseguia mais andar. Tudo isso num período ali de 3 anos, 2-3 anos, e até que ela conheceu o Joe Dispenza, que é esse autor aqui, e ela começou a trabalhar ali a meditação e tal. Sabe quanto tempo demorou pra meditação começar a fazer efeito na vida dela? 1 ano. 1 ano. Ela meditava de manhã e à noite, que é o momento, né, que são os momentos aconselhados de você fazer as meditações. Logo que você acorda e um pouco antes de você dormir, que você tá ali com as suas ondas cerebrais mais tranquilas e tal. Então, essa história dessa moça meio que me deu uma despertada, sabe? Esse livro é um livro que tem um fio de esperança. Se você tiver a oportunidade de comprar, compre. Ele é um fio de esperança. Então, eu acredito muito nesse negócio de energia. Eu acho realmente que a gente vibra isso. Não é à toa que existem pessoas que falam que, nossa, tava no ambiente e de repente senti a energia, a vibração do ambiente ruim por causa de determinada pessoa. Eu acredito bastante. Eu acho que a gente conhece muito pouco sobre isso e a gente não consegue alcançar toda a nossa capacidade de entendimento em relação a isso até que a gente se coloque em movimento. Então, voltei a meditar. Ainda tô bem longe de ter os meus resultados, mas eu acredito que a prática, ela ajuda bastante. Então, se essa moça, que tava toda lascada, ela conseguiu, por que a gente não vai conseguir, né? Bom, comecei a ler porque... por que eu resolvi expor essa vulnerabilidade agora? Justamente por causa do livro. O meu futuro, eu tenho muitos sonhos, mas eu sinto que eu coloco poucas coisas em prática. Eu trabalho com marketing já tem um tempo, mas eu não tenho nenhum resultado expressivo. E isso me frustra muito. Então, às vezes eu fico pensando, será que eu devo seguir nesse caminho? Será que eu não devo seguir nesse caminho? É por isso também que eu não venho ensinar as pessoas. Aconteceu um fato na minha vida que me marcou muito. Quando eu era mais nova, quando eu era criança, eu devia ter uns 7, 8 anos. E eu tinha muita dificuldade de entender algumas coisas, principalmente matemática. E quem me ajudava muito nos meus exercícios de casa era a minha mãe. E a minha mãe era uma pessoa extremamente sem paciência. Hoje, graças a Deus, ela é outra pessoa, ela mudou bastante. Mas a minha mãe, ela não tinha paciência nenhuma. E no decorrer ali do tempo que ela ficou tentando ensinar a gente, eu acho que ela se cansou
e me colocou numa professora particular. Eu acho que hoje em dia nem existe mais isso, mas ela me colocou numa professora particular, eu e meu irmão. E esse fato, só o fato dela ter feito isso, me fez me sentir meio burra. Porque, tipo, se a minha mãe não consegue me explicar e ela tá pagando uma pessoa. Gente, assim, detalhe, eu era criança, tá? Então não venham falar, ai, não, eu era criança, eu tinha 8 anos de idade. E esse fato meio que às vezes me faz me sentir meio burra, porque eu não consigo vir ensinar, eu não consigo vir explicar. Eu comprei vários livros para, de uma certa forma, a minha ideia é criar uma comunidade de livros, de ensinar marketing e tal, e também colocar mais em prática. Eu acredito que quando a gente passa o conhecimento, a gente tem uma absorção muito maior sobre ele. E só que eu não me sinto ainda pronta pra vir ensinar, justamente porque às vezes eu me sinto burra. É uma droga, eu sei, eu tenho 38 anos, mas eu prometo pra vocês que eu tô tentando mudar isso. E o vídeo aqui de hoje é justamente uma forma de me libertar disso. Então, eu tenho muita vontade de criar essa comunidade, sabe, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos projetos, mas eu sinto que eu começo e não termino, eu começo e desanimo, eu começo e me frustro, e é muito ruim isso, é muito ruim. Outro ponto, né, que eu vejo muito que esse meu desânimo tá muito atrelado, eu tenho certeza que muitos de vocês também, é o fato da gente se comparar inconscientemente com as outras pessoas. Eu já pensei várias vezes em, ok, eu vou fazer o meu conteúdo e não vou olhar para os outros da rede social. Porque quando a gente olha para as pessoas, a gente geralmente vê as pessoas já num patamar acima da gente. E dificilmente você vai ver alguém que é muito bom no começo. A pessoa ela vai desenvolvendo isso, ela vai melhorando, né? E geralmente a gente vê alguém já muito bom. E aí a gente começa com a maldita da comparação inconsciente. Ninguém fica se comparando conscientemente. Então, eu acho que um ponto importante é, quer começar a criar conteúdo? Para de ver tudo. Para de ver tudo. Entra na rede social só pra postar o seu. E baseado nesse pensamento, é algo que eu tô pensando realmente voltar a fazer. Eu tinha parado de ver redes sociais, mas voltei. Então, e comecei a perceber que a minha comparação, meu comparativo, ele tá bem grande. Foi por isso que eu também acabei me desanimando de continuar. Então, uma dica é, se você for resolver começar a postar nas redes sociais, para. Ah, mas falam que a gente tem que ficar vendo os concorrentes. Enquanto você não tiver uma certa relevância, não tem por que você ficar vendo os seus concorrentes. Os seus concorrentes, eles servem, lógico, para você ver o que tá dando certo, mas inconscientemente a gente acaba se comparando demais. E isso só nos frustra. Então, se você tem esse problema, mesmo problema que eu, para de ver. Se compromete de entrar na rede social apenas para postar o seu. Posta o seu, faz o seu, que nem diz o Joel J. Não deixa as redes, né, o que os outros estão fazendo te atrapalharem. Botei, né, devemos parar de ver outras pessoas? Não, a gente não deve parar de ver outras pessoas. A gente só deve começar a ver outras pessoas quando a gente já tem uma base para começar a se comparar. Enquanto a gente não tem base nenhuma, essa comparação ela só serve para nos desmotivar. Não tem nada de motivador, né? Não tô dizendo, assim, eu vejo muito o Joel J, eu adoro o Joel J, eu acho que ele tá no nível, assim, de mim, enfim, eu vejo o conteúdo dele porque ele me inspira. Mas tem algumas outras pessoas que eu vejo o conteúdo que eu acabo me comparando e isso é muito ruim. Quanto mais coisas começamos e paramos, mais... exatamente, né? Quanto mais a gente começa e para, mais a gente vai ensinando o nosso cérebro, o nosso corpo, de que a gente é isso. Então a gente começa a se identificar com esse começar e parar. Eu me identifico, eu já falei pra vocês, né, aqui agora. Eu começo alguma coisa e no meu cérebro já fica, você vai parar. Porque eu já programei a minha mente pra começar e parar. Então, sair desse impulso de começar e parar e dar continuidade é algo que vai demandar um certo esforço realmente, uma coisa mais consciente, né? Tem que estar mais consciente do que você quer. Como a gente pode mudar isso? Tendo essa consciência, né? Esse livro fala muito sobre... A gente vive 95% da nossa vida inconsciente fazendo só as programações no automático.
e 5% apenas consciente, porque a maioria das nossas decisões são decisões inconscientes. A gente, vou escovar os dentes e vou usar qual mão? Preciso comer o quê? Vou pra academia, não vou? Vou fazer tal coisa, não vou? Então, tudo isso vai fazendo com que a gente vá criando esses hábitos, né? E empilhando. E cada vez que a gente empilha esse sentimento negativo, mais difícil é da gente conseguir mudar. Não posso falar pra vocês, nossa, já consegui melhorar muito lendo livro, não. Mas o fato de eu estar aqui expondo essa minha vulnerabilidade, essa minha vergonha, de um certo modo, eu fico com vergonha de voltar pro meu Instagram pra falar isso, porque eu já falei isso milhões de vezes, todo fim de ano eu faço o mesmo vídeo. Isso me cansa, me deixa extremamente chateada comigo, mas eu sei que é possível mudar. Eu sempre falo, por mais difícil que esteja, a gente nunca pode desistir da gente, nunca. Porque no momento que a gente desiste, a gente realmente está entregando os pontos. E eu tenho certeza que não é isso que Deus quer pra sua vida e nem pra minha. E, bom, é isso. O vídeo de hoje é mais um conteúdo rápido. Eu não vou editar esse vídeo, eu vou deixar ele direto. Espero que, de alguma forma, eu tenha te feito pensar, tenha te ajudado, tenha me expondo a minha vulnerabilidade, as minhas vergonhas, os meus medos, as minhas ansiedades. Eu sou tão normal quanto você, eu tenho tantos medos quanto você, eu tenho tantos traumas quanto você. Eu tenho milhões de dúvidas, poucas respostas, muitas perguntas. Por mais que eu tenha feito o que eu fiz no meu passado, eu tenho as mesmas questões que todo mundo. Isso não me coloca em lugar superior ou inferior em ninguém. Muito pelo contrário, eu sou muito realista e sincera, às vezes até demais. E é isso. Se você também compartilha desse momento, dessa vergonha, dessa frustração, deixa aqui pra mim nos comentários. Vai ser muito bom saber que eu não tô sozinha nessa. E é isso. Eu não sei se eu vou conseguir postar um vídeo na semana que vem, no mês que vem, ótimo, né? Na semana que vem, quem sabe? Quem sabe? Acho que esse é o ponto, né? Parar de me comparar e tentar trazer a minha verdade, sabe? Tentar trazer a sua verdade. Por mais que talvez ela não seja tão bonita assim, por mais que não seja o jeito que você quer ainda, eu ouvi hoje uma coisa que é muito verdade. Por mais livros que você leia, por mais vídeos que você veja, nada vai te dar mais base e mais conhecimento do que a sua experiência. Nada. E a gente às vezes negligencia isso, né? Quando a gente vê um vídeo, quando a gente vê um livro, quando a gente vê um post, quando a gente curte uma dica, quando a gente coloca o que a outra pessoa falou na nossa vida, a gente precisa ter mais autonomia dos nossos pensamentos. Pensar mais por nós mesmos, em vez de ficar pegando a opinião dos outros, achar legal e implementar dentro da gente. Então é isso. Pense, reflita. Você tem, que nem diz o livro, você pode ser o que você quiser dentro das infinitas possibilidades que o universo te coloca. E eu escolho sempre ser o melhor de mim, por mais que todos os dias o meu corpo fale que eu não vou conseguir. Todos os dias eu penso que eu vou ser melhor. Então é isso. Deixa aí também nos comentários o que você achou desse vídeo. E é isso. Tchau, gente. E tô com uma unha... Olha, gente, cagada. Cagada. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu fiz minhas unhas aí tão lindas e maravilhosas, né? Tô parecendo Lula. Essa unha aqui, ó, ficou toda lascada e eu não tenho condição de pintar ela. Mas ela vai crescer. Mas as outras estão lindas. Opa! É isso.